Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando que sejam mais uma vez bem-vindos ao programa EBD na Web, relacionado a subsídio para as classes de jovens de 18 a 25 anos da Escola Bíblica Dominical. Iniciamos agora a lição 9, o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. A palavra-chave da lição de hoje reside justamente no termo conhecimento. Os objetivos desta lição é compreender a suprema importância do conhecimento de Deus, refletir sobre a vocação celestial e as preciosas promessas do Senhor e ressaltar a necessidade de termos uma fé crescente e frutífera. Nós, até a lição 8, estudamos a primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro e agora, a partir da lição 9, estudaremos a fundo a segunda epístola ou a segunda carta petrina. A leitura bíblica retirada então do primeiro capítulo desta segunda carta, dos versículos 2 ao 11, nos diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Paremos por aqui e depois retomamos o versículo 8. É importante chamar a atenção que esse objetivo que está implicitamente relacionado à escrita da segunda carta é muito parecido com o da primeira, mas aqui nós vamos observar o apóstolo defendendo alguns princípios básicos das Sagradas Escrituras. São as doutrinas essenciais da Bíblia Sagrada e da fé cristã, que é a autoridade das Escrituras, a divindade de Cristo, a supremacia da fé e a volta do Senhor Jesus. Então, esses 4 elementos básicos doutrinários estarão presentes ao longo da escrita da segunda carta do apóstolo Pedro, fazendo sempre a defesa da nossa fé. Então, é importante que você, professor, até procure estudar e ler sobre estes 4 princípios doutrinários, porque sempre estará recorrendo a eles, né? Por exemplo, a lição 13, que é a última lição do trimestre, trará um aparato geral sobre a doutrina da volta do Senhor Jesus. Então, não é bom deixar para chegar o domingo que antecede a lição e começar a se preparar, mas já procurar subsídios que embasem todo o ensino em classe. Chamando a atenção também que a carta é pequena e que é importante que você, professor, já tenha lido ela completamente. Nós temos dito aqui, e é bom repetir, que às vezes os alunos não têm a oportunidade de ler sozinhos em casa. Não se sentem à vontade, às vezes até preguiça, ou mesmo a rotina do dia a dia. Então, se você fizer a leitura bíblica em classe, além de estar cumprindo a mera liturgia aos olhos de alguém que às vezes, nem vou fazer porque isso aqui é só um ritual, uma cerimônia, não. É importantíssimo, pois além de você estar cumprindo a liturgia da EBD, você também está dando a oportunidade do aluno da classe poder, ao fim do trimestre, ter lido 2 livros da Bíblia. São livros pequenos em tamanho, mas doutrinariamente são muito profundos, extensos, e daí nós tiramos todo o aprendizado dessas 3 lições. Então não se furte do momento da leitura bíblica em classe e mesmo permitir que ao fim do trimestre todos os capítulos e versículos tenham sido lidos. É importante chamar a atenção aqui para algumas dicas básicas para este domingo. A palavra-chave conhecimento, que aparece no versículo 3,
não está relacionado com esse conhecimento que nós estamos acostumados. E isso vai ser muito bem esclarecido quando nós vamos estudar o original grego no qual a carta foi escrita. E o comentarista da lição vai deixar isso também muito bem esclarecido. Conhecimento é gnosis, mas como ele se refere ao conhecimento de Deus, ele utiliza a palavra epignosis. E o prefixo ep significa algo que é superior, algo que está acima. Então, este conhecimento de Deus, que conduz ao conhecimento espiritual, não é simplesmente comprar livros de teologia, bíblias de estudo, comentários bíblicos, fazer um curso que se aprofunde na doutrina cristã, na Bíblia Sagrada, na divindade. Não, isso também são ferramentas e são recursos que podem e devem ser utilizados para nos aproximar de Deus. Embora, infelizmente, há pessoas que estudam a Bíblia e se tornam até ateias, o que é uma grande contradição. Mas aí está a explicação. Como é que alguém pode estudar sobre Deus e se afastar dele? Porque aquela pessoa está fazendo uma mera busca intelectual. E através da busca intelectual, nós não encontramos o Senhor. Pois o Senhor, ele é Espírito, ele é eterno, ele é muito superior ao nosso plano racional, e o homem precisa muitas vezes descalçar esses sapatos da arrogância, da prepotência, do ego, para poder trilhar as veredas que nos conduzem ao conhecimento de Deus. Então, se o apóstolo utiliza no grego a palavra epignosis para se referir ao conhecimento a Deus como um conhecimento superior, é porque realmente ele não se retrata ao conhecimento cotidiano, à busca intelectual. É importante chamar a atenção disso. No versículo 8, mais uma vez, fala-se desta palavra conhecimento. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Eleição aqui é a escolha que Deus fez em nós. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um exemplo da palavra conhecimento numa visão judaica que está relacionado não só à porção intelectual, mas um relacionamento íntimo com Deus, como nós vemos lá no texto bíblico escrito lá em Oséias, capítulo 6 e o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando Ele orienta-nos a conhecer, ele não está se referindo apenas a estudar sobre Deus, mas, sobretudo, ter um relacionamento, uma aproximação com o nosso Deus. E assim nós o conheceremos. Quando o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está se referindo a pessoas que vão estudar sobre o conceito de liberdade. Não, mas conhecer a liberdade é possível através de um relacionamento com aquele que concede liberdade ao homem, que é Cristo Jesus, através da sua obra salvífica na cruz do Calvário. Chamando a atenção também para a palavra acrescentai, no versículo 5. Pondo a diligência e a responsabilidade nessa busca pelo conhecimento relacional com Deus, acrescentai a vossa fé. Olha que coisa interessante, a fé então aí seria a base, pois a base de todo relacionamento, a base de todo conhecimento de Deus é a fé. Não é livro, não é curso, não é diploma. A fé é que produz a vida espiritual. A fé conduz ao homem à vida eterna. Então, ninguém vai a Deus se não for primeiramente pela fé. É por isso que pessoas puramente racionalistas, céticas, que não têm nenhuma credulidade, não se dispõem a crer, elas dificilmente se chegarão a Deus. Pois para o homem se chegar a Deus é preciso o assentamento basal da fé. Mas só a fé não é suficiente.
pois a fé sem obras é morta. Esta fé é dinâmica, produz movimento, produz atitudes e ações que denotam, que explicitam a vida de uma pessoa que está se relacionando proximamente de Deus. Então, interessante que a palavra acrescentai no original grego, está aparecendo aí no rodapé do vídeo, estava relacionado à cultura mesmo do grego ali, onde Pedro vai utilizar este conhecimento cotidiano para fazer uma parábola, uma metáfora para que as pessoas entendam. Os governos gregos e romanos se davam muito aos espetáculos. Nós sabemos aí a dramaturgia, ela vem lá da Grécia, os teatros públicos, grandes espetáculos onde todas as pessoas assistiam. E havia ali uma parceria entre o Estado e entre certos patrocinadores. Era muito caro promover esses espetáculos, então havia ali uma coparticipação. O Estado e os patrocinadores se uniam para produzir aquela obra que era espetacular, me permita até o jogo de palavras. Então, quando Pedro ele escreve a palavra acrescentai, que é esta palavra grega, se referindo justamente àquelas pessoas que ajudavam os poetas, os atores e o Estado a fazer o espetáculo, ele está mostrando que esta tarefa é uma tarefa que nós fazemos e que não fazemos só. Obviamente, nós fazemos, claro, no corpo de Cristo, junto com os demais membros, e fazemos também, obviamente, ligado com ele, que é o cabeça. Então, ninguém cresce só. Isso aí tem que ficar muito bem claro. Ninguém amadurece sozinho. É sempre se relacionando mesmo e fazendo uso, lançando mão, buscando aquilo que o Senhor, o nosso principal patrono, pode nos dar e nos outorgar. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito procede dele, o Pai das luzes. Outra palavra interessante aí, que vai ser ligada e acrescentada logo à fé, é a virtude. E a palavra grega aí para virtude é excelência. É a perícia de algo, é a completude de algo que é proposto na sua tarefa inicial. Por exemplo, qual é a excelência de uma faca? Cortar. Uma faca cega, uma faca que não é amolada, ela perde sua utilidade. Qual é a excelência de um cavalo lá no hipismo? Correr. Então, um cavalo que está doente, que está cansado, perde a sua excelência. Qual é a excelência e qual é a virtude do homem? Final, parecer com ele. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E nós devemos nos parecer, então, com Cristo, o homem por excelência, o homem perfeito. O apóstolo Paulo diz que nós estamos crescendo até atingir a estatura de varão perfeito, de homem excelente. E não é uma estrutura estética que Cristo coloca, que nós temos que ter tanto de busto, de quadril, tal altura. Os gregos, eles tinham isso, eles mediam e eles estabeleciam medidas que se diziam perfeitas, que eram as medidas dos deuses. Quanto mais se aproximava daquilo, mais divino você era. Cristo não vai estabelecer esses padrões estéticos. O padrão que Cristo propõe e impõe é moral. E o homem tem que buscar esses valores, obviamente, através de um relacionamento direto com Ele. Atingindo, então, essa estatura de varão perfeito, não é que vamos ter músculos, beleza física e corporal, mas nós pareceremos com Deus através de uma vida santa, sem corrupção. Então, são palavras que são retiradas da leitura bíblica em classe e que, se forem esclarecidas, já permitem um bom avanço e aprofundamento ao longo da sua aula, não é? É importante também chamar a atenção para o equilíbrio que deve haver na vida do cristão entre o conhecimento intelectual e o conhecimento experiencial. Principalmente nós que somos pentecostais, que cremos sim na experiência, no poder da experiência com o Espírito Santo de Deus, não é? Nós não somos místicos nem espiritualistas, mas espirituais. E o espiritual, a Bíblia diz que ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Então, no mundo espiritual que Deus
eleva o homem através do novo nascimento, não há enigmas, mistérios, coisas obscuras. Não, o mistério que outrora esteve oculto, disse Paulo escrevendo aos Efésios, agora foi revelado. E quem é esse mistério? Cristo, o Verbo encarnado, revelou todo o plano de Deus para a humanidade. Agora, o crente ele tem que ter esse equilíbrio. Ele deve ser espiritual e racional ao mesmo tempo. Ele não deve, como diz o próprio comentarista, ter muita informação teológica na cabeça e pouca devoção no coração. Porque um homem que só é informação, que é só intelecto, este homem ele é seco, é frio, ele não tem emoção, ele não tem experiência. E uma pessoa que é só devoção, só emoção, que tudo se arrepia, tudo se treme, essa pessoa ela não discerne, ela na verdade não é espiritual, ela é quase um espiritualista, é uma pessoa cheia de manias medonhas e tenta demonizar ou divinizar tudo. Agora, um crente que tem o equilíbrio entre o conhecimento teológico e a experiência e a devoção, esse crente ele é verdadeiramente espiritual. Aí está a importância da EBD. A sala de aula da EBD é diferenciada de toda e qualquer outra sala de aula no mundo, pois é um ambiente onde se busca justamente esse equilíbrio. Não é? Nós estamos ali estudando o quê? A palavra. Estamos utilizando bíblias de estudo, livros, comentários bíblicos, dicionários, mas antes disso e além disso, estamos também buscando a revelação e a iluminação que é dada e otorgada pelo Espírito. Porque é bom e é importante ter bíblias de estudo, comentários bíblicos e dicionários e pesquisar e perguntar e ser um doutor mesmo na ciência bíblica, mas também não há nada maravilhoso como estar lendo o texto e das entrelinhas ver brotar, ver emanar e jorrar um significado que somente Ele, o Santo Espírito de Deus, pode nos iluminar e nos revelar. Então, quando você equilibra isso, você está se relacionando com Deus. Deus, ele é invisível, porém é real. Mas nós temos meios diretos de se relacionar com Deus. E dois destes meios são a oração e a leitura da palavra. E não é a leitura, mera leitura, mas é a meditação. Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, é todo dia, o dia todo. Não fanaticamente andando com a Bíblia debaixo do braço para onde vai, não necessariamente isso. Mas tem um momento para parar, ler, nem que seja um versículo, uma frase, mas tentar depreender do texto e extrair dele o que aquilo significa para si. Você já está se relacionando com Deus. Além, é claro, de uma vida de oração, onde você está dialogando com o Senhor. Então, de acordo com o comentarista da lição, e eu creio nisso, e creio que você também, querido professor e querida professora, crê, conhecer a Deus é uma questão de profunda experiência. E essa experiência não é só através de visões, profecias e outras coisas todas, mas, antes de tudo, através da palavra. É impossível uma pessoa dizer que tem tanto conhecimento de Deus se essa pessoa não tem momentos de intimidade com a palavra do Senhor. Até um analfabeto que não sabe ler, mas ao escutar, ao ir ao culto, ao ouvir uma ministração, ele ali também está se relacionando com a palavra de Deus e guardando-a no seu coração. Então, é importante chamar a atenção também para este equilíbrio e esta verdadeira relação que deve haver entre esses dois tipos de conhecimento. Pois o conhecimento de Deus, ou seja, a relação, o relacionamento com Deus, é que conduz o crente ao verdadeiro conhecimento espiritual. Outra coisa interessante a se falar, que está no versículo de número 10, é que fazendo tudo isso, buscando essas virtudes, essa paciência, esse amor fraternal, esta ciência, a fé cristã a qual nós fomos chamados, nós não seremos cegos e não veremos de longe. Então veja que aí está o verdadeiro conhecimento. Não é? As escamas dos olhos caem, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que tinha conhecimento teológico, mas não tinha conhecimento experiencial.
e depois ele uniu o conhecimento experiencial com o conhecimento teológico e obteve o verdadeiro conhecimento espiritual. Então não se vê de longe, mas agora se vê claramente aquilo que estava oculto. E é importante chamar a atenção que isso está diretamente ligado com a salvação de nossas almas, não é? Um crente salvo é um crente que alcança conhecimento de Deus, porque se relaciona com Deus. E aí, o versículo 10 diz que é através disso que nós devemos procurar fazer mais firme, mais sólida a nossa vocação e a nossa eleição, né? Nós fomos escolhidos por Deus. E aí você também abre um parêntese, caro professor, para pincelar um pouco sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Nós não cremos que Deus elegeu uma pessoa e outra não. Nós cremos que Deus, ele elegeu um povo para si, não é? E toda pessoa que quiser pode fazer parte deste povo, desde que confesse a Cristo como Salvador. Nós vamos ver diversos textos bíblicos que confirmam isso, que Deus escolheu para si não indivíduos, mas escolheu para si um povo, não é? Por exemplo, João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista apresenta Jesus lá no deserto da Judéia, lá no Rio Jordão, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, capítulo 3 e versículo 16 é bem conhecido nosso, porque Deus amou o mundo. Romanos capítulo 5 e os versículos 15 a 19 é nos dito: mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O versículo 17 diz que pela ofensa de um só a morte reinou. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque como veio por uma só ofensa o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, a vocação e a eleição da igreja não é individual, mas é, obviamente, para todo um povo. E aí cabe a cada um adentrar neste povo através de um ato de fé e de confissão. Outra dica e outro detalhe relacionado à lição 9 é sobre a fidelidade de Deus à sua palavra. E aí nós damos uma dica para você, um bom exercício, já que o comentarista da lição nos chama a atenção da cautela de verificar o destinatário de uma promessa. O comentário da lição nos chama a atenção de que Deus não falha em suas promessas, mas nós devemos ter o cuidado de saber para quem é a promessa. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar que existem promessas que foram feitas a um indivíduo, tem promessas que foram feitas a um grupo de pessoas e tem promessas que foram feitas a todas as pessoas, né? Então, por exemplo, há promessas que Deus fez a Abraão que foi somente para Abraão. E tem promessas que Deus fez a Abraão que foi para toda a sua descendência, incluindo nós. Por isso, Abraão ser chamado o pai da fé. Damos como sugestão você pegar, por exemplo, o livro de Isaías, que é um livro cheio de profecias, e pedir para os alunos, ou durante 5 a 15 minutos da aula, ou mesmo como tarefa de casa, pesquisar ali naquele livro promessas que são individuais, promessas que são para Israel e promessas que são para a igreja como um todo. Além, por exemplo, das promessas que se dizem respeito apenas a Cristo. Por isso Isaías é chamado profeta messiânico. Tem profecias ali que são, por exemplo, para reis dos impérios antigos, como o Egito, a Síria, a Babilônia. Tem promessas que são especificamente para Cristo, como, por exemplo, o nome que Jesus receberia. Essa promessa se diz respeito apenas a Ele. Tem promessas que são direcionadas para Cristo, mas que também têm um cumprimento estendido para a vida da igreja. Então, olhar a fidelidade de Deus à sua palavra está relacionado a discernir para quem Deus falou. E isso nós aprendemos também na escola bíblica dominical. Então você pode pegar, por exemplo, o livro de Isaías, é um livro grande, e ali o aluno tem a oportunidade de folhear e pesquisar, porque onde você abrir ali tem profecia, praticamente, mas aquela profecia é para quem? Um indivíduo? Que indivíduo? Um grupo de pessoas ou
para toda a igreja. Tem profecias ali que já foram cumpridas, por exemplo, na vida de Israel, e tem profecias que serão cumpridas na dispensação final, no retorno do Senhor Jesus. Como, por exemplo, ali tem profecias sobre como será a cidade santa, onde nós habitaremos. Amém, irmãos? Então, são alguns detalhes que estão relacionados à lição 9. E mostrar também que o crente que investe na sua fé, acrescentando todo esse aparato espiritual, ele alcançará a produção de bons frutos e, por fim, a maturidade cristã. E o crente que não consegue atingir este conhecimento relacional, ele será um crente estagnado e carente e, obviamente, não produzirá frutos. Por isso que no texto, na leitura, aparece a palavra estéreis, né? A esterilidade se referindo a essas pessoas que não produzem o conhecimento porque não se relacionam, obviamente, com Deus. Então, trazendo essas palavras e essas ideias, você com certeza dará uma boa aula. Finalizando, é bom deixar claro para os alunos que algumas pessoas têm virtudes, mas não possuem fé, e outras possuem a fé, mas não produzem virtudes. O que é isso? Aquela relação, por exemplo, entre fé e obras. Tem pessoas que possuem muitas virtudes aí no mundo, pessoas que são filantrópicas, pessoas que são fraternas, se preocupam com o próximo, mas não têm a fé em Cristo Jesus. Essas pessoas não serão salvas. E tem pessoas que têm fé e até são fervorosas, né? E parece que só amam a Cristo. Quando se fala de Deus, elas choram e tudo, e se emocionam, mas no relacionamento com o próximo, essas pessoas, na verdade, não sabem o que é amor. E Cristo, na sua palavra, através do apóstolo João, nos mostra que se nós amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Então, seria bom também delinear um pouco a importância deste equilíbrio entre ter fé e apresentar virtudes diante dos homens e diante de Deus. Finalizamos então com o texto do dia, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E a síntese que concretiza a essência desta lição 9, a fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverem até o final. Nós não estamos salvos para sempre. Não cremos nisso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A salvação é obra de Deus em nossa vida, mas há uma parcela de contribuição nossa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente tem que fazer a nossa parte, permanecendo fiel ao Senhor, pois o Senhor tem permanecido fiel à sua palavra. E uma vida cristã estagnada é uma vida pobre de conhecimento espiritual de Deus. Mas que todos nós estejamos enquadrados na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ou seja, quando nós nos relacionamos bem com Deus, efetivamente nos relacionamos bem com os outros. A minha pergunta final, retórica e reflexiva é: como estamos nos relacionando com Deus e com o próximo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.